Ok, moçada, vamos agora estudar a parte de associação de espelhos planos, tá? Deixar dois espelhos associados seria você colocar os dois espelhos formando aí um determinado ângulo. Eu acho que você já deve ter reparado aí no dia a dia de vocês, por exemplo, quando vocês entram em alguns elevadores de alguns edifícios, ou então em alguns provadores de roupa, você já deve ter percebido que em alguns deles, né, pelo menos, vocês vão ter aqui, ó, à sua frente uma parede frontal, aquela parede frontal vem um espelho. E alguns elevadores e alguns provadores de roupa, além desse espelho na parede frontal, veio um espelho também na parede, que é na parede lateral. Então você tem um espelho à sua frente e você tem um espelho aqui, ó, lateralmente, tá? Perceba que esses dois espelhos eles estão formando um ângulo de quanto? Eles estão formando um ângulo de 90 graus, tá? Nesse caso a gente fala que aqueles dois espelhos eles estão associados. É um exemplo aí de associação daqueles dois espelhos, tá? E um detalhe, pessoal, quantas imagens são formadas ali da pessoa, né? Quando tem aqueles dois espelhos, um aqui à sua frente e um lateralmente, né? Quantas imagens são formadas? Se você parar para dar uma pensada, a gente vai ter uma imagem aqui à sua frente, né? Nesse espelho frontal. Nós vamos ter uma imagem aqui no espelho lateral, uma imagenzinha, tá? E se você reparar bem direitinho, na junção dos dois espelhos, bem na quina, né? A gente vai ter uma terceira imagem. Então olha só que invocado, com dois espelhos, a gente tem três imagens aparecendo. Aí eu já sei que você está pensando, poxa, então quer dizer que sempre que eu tiver dois espelhos formando um ângulo qualquer, a gente vai ter três imagens aparecendo? Cuidado, eu não falei isso não falei que é um ângulo qualquer. Quando for 90 graus, a gente vai ter três imagens, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que isso deve acontecer. Mas dependendo, pessoal, do ângulo que esses espelhos estão formando, né? Se o ângulo for um ângulo aí, sei lá, 60 graus, tá? 45 graus, qualquer ângulo na realidade, tá? Que esses espelhos formam, a gente pode ter aí mais imagens sendo formadas, tá? Mais imagens sendo formadas. A gente pode ter 8, 12, 27 imagens, 1000 imagens, infinitas imagens, tá? Na teoria é assim, pelo menos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Dependendo do ângulo, né, aí entre os espelhos, é que a gente vai ter aí essas várias imagens aparecendo. Quando for 90 graus, a gente só vai ter três imagens aparecendo. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que essas três imagens vão ser formadas, tá? Aí você pergunta, poxa, mas por que entre dois espelhos a gente vai ter essa quantidade de imagens, né? Sei lá, 12 imagens, como é que pode ser aparecer? Pessoal, a ideia aqui vai ser a seguinte, ó, a gente vai começar a desenhar essas imagens, A gente vai ver que vai ter um determinado momento que uma daquelas imagens, em um primeiro espelho, vai servir de objeto para o segundo espelho. E assim a gente vai ter sucessivas imagens aparecendo e a gente vai ver como é que vai ser isso agora, nesse esquema aqui que eu fiz para vocês, tá? Coloquei aqui um esquema, né? Nesse esquema a gente vai ter aqui um espelho 1, tá? Um espelho 2 e um objeto aqui entre os dois espelhos. Perceba que o ângulo entre os espelhos é o chamado ângulo alfa, um ângulo alfa qualquer para a gente entender como as imagens vão ser feitas. Ó, galera, inicialmente eu queria já assim pedir até a compreensão de vocês, tá? Porque o desenho aqui que eu vou fazer é meio difícil, entendeu? E eu queria que vocês aí compreendessem se meu desenho não ficar muito bom, tá? Então eu vou tentar fazer o melhor possível, tá bom? Acho que o meu desenho vai ficar ridículo, cara, mas eu vou tentar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Torcer por mim, viu? Por favor, fica na torcida. Então tá aqui o espelho 1, tá aqui o espelho 2. A primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, aqui nessa parte de associação de espelhos, quando você for desenhar as imagens, a primeira coisa é determinar a zona morta do espelho. Zona morta? Estou começando a ficar com medo. Ai, meu Deus. Não, fica tranquilo. Para você determinar a zona morta do espelho, você vai prolongar os espelhos. Tá aqui, ó. A gente vai prolongar o espelho 1, você prolonga o espelho 1, ó, tá aqui, prolongue o espelho 1, deixe-me ver aqui como é que ele vai ficar. Eu vou prolongar aqui o espelho 2, prolongue o espelho 2, tá aqui, ó, prolongamento do espelho 1, né? Prolongamento do espelho 2, tá ok? Prolonguei os dois espelhos. Essa zona, essa região formada pelos prolongamentos, é chamada de zona morta ou ângulo morto, né? Zona morta, tá? Zona morta aqui, ó, tá? Tranquilo, beleza, fácil. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a desenhar as imagens, tá? Então o primeiro passo, prolonga um espelho, prolonga outro espelho. A região formada pelos prolongamentos é chamada de zona morta, tá? Como é que vai ser a brincadeira? A gente vai começar a desenhar as imagens, né, em relação aos espelhos. Quando a imagem cair na zona morta, a gente fala que aquela imagem encerrou para ela, game over, tá? Ela não vai funcionar mais como objeto para um outro espelho. Aí você fala, cara, não estou entendendo nada. Calma, relaxa que agora que você vai entender o que eu estou querendo dizer para você, tá bom? Tá aqui, ó, objeto. Vou fazer logo as imagens em relação aqui ao primeiro espelho, ó. Tá aqui o primeiro espelho. Vou desenhar aqui a imagenzinha. Essa imagem que a gente sabe desenhar, né? Eu já ensinei a vocês, imagem de um pontinho. Nós vimos já. É só você traçar uma reta que forma um ângulo de 90 graus, ó, com o espelho.
reta formando um ângulo de 90 graus. Aí você tá aqui, ó, 90 graus, tal. Você tem que pegar a mesma distância, pessoal. Essa distânciazinha aqui tem que ser igual a essa outra distânciazinha aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui mais ou menos a mesma distância, tá aqui, ó. Então este pontinho eu vou chamar de imagem 1. É a imagem que foi gerada aí no primeiro espelho, tá? Ficou legal, ficou mais ou menos, tá? Vai me ajudando a dar um desconto aí no desenho, tá bom? Vou desenhar agora, pessoal, a imagem no segundo espelho. Como é que eu faço para desenhar a imagem no segundo espelho? Essa aqui também não tem segredo, ó. Você vai traçar uma reta, formando um ângulo de 90 graus com o espelho, ó. Tá aqui, 90 graus, mesma distância, mesma distância. A imagenzinha no segundo espelho, essa imagem é bem fácil, nós já aprendemos a desenhar. Ela é assim, ó. Essa imagem eu vou chamar de I2, tá? Então aqui, imagem 1, né, em relação ao primeiro espelho, imagem 2 em relação ao segundo espelho, tá bom? Aquelas duas imagens, claro que essas aí a gente já sabia desenhar, né? Isso eu já tinha ensinado para vocês. Imagem de um ponto em relação ao espelho, reta formando um ângulo de 90 graus sempre, mesma distância, a imagem já fica feita, já fica prontinha para você, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ficar desenhando a imagem deste carinha aqui do I1 até ela cair na zona morta, tá? Então, reparem bem aqui, ó, a jogada que eu vou fazer, tá? O pulo do gato, né, como a galera fala, né? O pulo do gato para você poder entender como a gente vai ter aquelas múltiplas imagens, tá? Nessa parte que eu vou fazer agora para vocês. Vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Essa imagem que foi gerada aqui no espelho 1, sim? Pronto, essa imagem que é gerada no espelho 1, ela vai funcionar agora como objeto para o espelho 2. Vou repetir aqui a ideia. A imagem que foi gerada aqui, ó, por este objeto no espelho 1, essa imagem agora, ela funciona como objeto para o espelho 2, tá? Então assim, desenha a primeira imagem, aquela imagenzinha agora vai funcionar como objeto para o segundo espelho. Então vamos desenhar agora essa imagem, olha só como é que vai ficar, ó. Vou traçar uma reta formando um ângulo de 90 graus, a reta tem que formar um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, reta, formando um ângulo de 90 graus com o espelho 2. Essa imagem do espelho 1 vai funcionar como objeto agora para o espelho 2, tá aqui, tá? Você tem que pegar a mesma distância, ó, mesma distância, um pouquinho mais para cá, peraí, tal, mais ou menos aqui, pessoal, ó. E essa imagem aqui vai ser a imagem 1, que eu vou chamar de I1' agora. Então, vou repetir, essa imagem, que era do espelho 1, ela funciona agora como objeto para o espelho 2, tá? E essa aqui é a imagem da imagem, né? A imagem daquele objeto, pseudo-objeto ali, né? Então daqui objeto, imagem. Essa imagem funciona agora como objeto para o espelho 2, desenha a imagem bem aqui, ó. Tá aqui, tá feito, tá bom? E agora o que é que eu vou fazer? Tá vendo essa imagem aqui que eu acabei de desenhar? Ela foi para o espelho 2. Agora esta imagem, ela vai servir agora como objeto para o espelho o quê? Para o espelho 1, tá? Então eu vou pegar esta imagem que eu desenhei agora em relação ao espelho 2 e ela agora vai servir como objeto para o espelho 1. Como é que eu faço para desenhar? É só você traçar uma reta formando um ângulo de 90 graus com o espelho, ó. Tá aqui, ó, reta. Opa, não tem nada reto aqui, né? Tentar melhorar aqui meu desenho. Pera aí. Reta formando o ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Tá aqui, certo? Ó. Mesma distância. Vai cair mais ou menos aqui, ó. Mesma distância. Tá aqui, beleza. Essa imagem eu vou chamar de I1, duas linhas, tá? Perceba, pessoal, que esta imagem aqui, ela caiu na chamada zona morta, né? Ela caiu na zona morta. E quando a imagem cai na zona morta, a gente encerra ali o desenho para ela. Game over para essa imagem aqui, ó. Pé, acabou para ela, certo? Ó. Então, essa imagem aqui que caiu na zona morta, a gente encerra, a gente não conta, ela não vai servir mais como objeto para outro espelho. Acabou ali o desenho para aquela imagem, tá bom? E o que é que eu vou fazer agora? Lembra daquela imagem que foi gerada no espelho 2? Aquela imagem inicial que foi gerada no espelho 2? Esta imagem agora, eu vou desenhar as imagens que vão vir dela, né? Então assim, o que eu vou fazer? Essa imagem aqui, ó, que foi para o espelho 2, agora ela vai servir como objeto para o espelho o quê? Para o espelho 1. Então eu vou desenhar a imagem desta imagem. Então ela vai servir agora de objeto para o espelho 1. Como é que eu faço? Reta, formando o ângulo de 90 graus. Ó, reta, formando o ângulo de 90 graus. Tá aqui. Ângulo de 90 graus, tenho que pegar a mesma distância que não tem nada reto, né? Diga-se de passagem. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, tal, ó. Mesma distância. É claro que eu sei que em casa você está fazendo com uma régua, né? Com uma régua vai ficar bem melhor o seu desenho do que o meu. Esse aqui eu vou chamar de I2', tá bom? Então o que é este I2', ó? I2'? Foi a imagem gerada por esta imagem aqui, ó.
Essa aqui foi a imagem que eu gerei deste objeto em relação ao espelho 2. Então essa imagem agora ela funcionou como objeto para o espelho 1, né? Ó, tá aqui a imagem. E agora essa nova imagem que eu desenhei, essa imagem aqui, ó, o I2', ela vai servir agora como objeto para qual espelho? Para o espelho 2 novamente, ó. Vai servir agora como objeto para o espelho 2. É só você traçar uma reta formando um ângulo de 90 graus, tá? Pegar a mesma distância, ó. Mesma distância, deixa-me ver aqui, tal. Perceba que ela vai cair bem aqui, ó. Quase fora da zona morta, né? E duas linhas, ó. Quase fora da zona morta. Mesma distância. Então, assim, como ela caiu na zona morta, a gente vai encerrar o desenho aqui para ela. Aí você me pergunta assim, se ela tivesse caído fora da zona morta? Aí você continuaria desenhando a imagem para esta imagem aqui agora, ó, tá? Continuaria até ela cair na zona morta. Então, resumindo, você vai começar a desenhar as imagens, vai desenhando as múltiplas imagens, até a imagem cair na zona morta. Caiu na zona morta, game over, acabou para ela, tá? Então, assim, aquela imagem ela não consegue mais funcionar como objeto para outro espelho. A gente encerra o desenho, tá bom? Então, no final das contas, a gente tem quantas imagens aqui sendo formadas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Devo contar com as imagens da zona morta? Sim. Você deve contar sim com as imagens que estão ali na zona morta, tá? Sem dúvida, tá bom? Um detalhe interessante, tá certo, pessoal? Existe aqui, ó, uma circunferência, claro que eu não vou me atrever a desenhar, tá? Meu desenho já está horrível, já está ridículo, né? Já está ridículo. E eu não vou me atrever a desenhar, mas existe uma circunferência que passa aqui, ó, por todas as imagens e passa também pelo objeto, tá? Existe aquela circunferenciazinha que eu não vou fazer. Ah, por favor, faz. Não, não faço. Não, faz. Não vou fazer, galera. Não adianta, tá? Meu desenho tá horrível, cara. Não vou mexer não, que vai piorar, tá certo? Então existe aquela circunferenciazinha. Um outro detalhe interessantíssimo, pessoal, é o seguinte, ó. Se este objeto levantar a mão direita, tá? Mão direita, esta imagem que veio dele aqui, ó, vai levantar aqui mão esquerda, tá? Mão esquerda. Aí, se essa imagem levanta a mão esquerda, a imagem que vem dela aqui, ó, vai levantar a mão direita. Se essa levanta a mão direita, essa outra aqui vai levantar a mão esquerda, que vem dela, né? Ó, tá aqui, ó, mão esquerda. Então, se o objeto levanta a mão direita, essa daqui vai levantar que mão? Ela vai levantar a mão esquerda, tá? Mão esquerda. Este outro aqui vai levantar, então, se esse cara levanta a mão esquerda, este outro aqui, que é a imagem dele, vai levantar a mão direita. E este cara aqui, se ele levantou a mão direita, a última imagem aqui, ela vai levantar a mão esquerda, tá? Então perceba que tem algumas imagens que são enantiomorfas em relação ao objeto, outras não são enantiomorfas, né, em relação ao objeto. Reparem bem, tá aqui o objeto, né, levantou a mão direita. Essa aqui é enantiomorfa porque ela levanta a mão esquerda. Essa aqui é enantiomorfa porque ela levanta a mão esquerda. Enantiomorfa porque levanta a mão esquerda e enantiomorfa porque levanta a mão esquerda. As outras ali não são enantiomorfas em relação àquele objeto, tá bom? Então fica ligado nisso daí, tá certo, pessoal? Bacana, fácil. Coloquei aqui um exemplo numérico, aqui era um ângulo alfa qualquer, certo? Aqui eu vou colocar um ângulo de 90 graus para a gente entender como é que vai ficar aí a situação, tá? Então nós vamos agora tentar desenhar, né, a imagem de um objeto em relação a dois espelhos, formando um ângulo de 90 graus, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês no comecinho, né? Falei ali sobre o elevador, tá? Aqueles ângulos, né, que estão na parede frontal e na parede lateral, formando um ângulo de 90 graus, ou então aqueles ângulos, né, aquele ângulo de 90 graus que existe entre aqueles espelhos de alguns provadores de lojas de roupa, tá bom? Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer aqui, ó. Tá aqui o objeto, vou marcar aqui, ó, colocar aqui para vocês. Tá aqui o objeto, tranquilo, fácil, bacana, tranquilo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou desenhar a imagem deste objeto em relação ao espelho 1. Como? Traço uma reta formando um ângulo de 90 graus. Tá, ó, reta formando um ângulo de 90 graus. Mesma distância. A imagenzinha daquele pontinho, daquele objeto, está mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu vou chamar de imagem 1, tá bom? Imagem 1. Beleza? Deixa eu ver se está ok, ó. Reta formando 90 graus, mesma distância, tá? Vamos considerar que está ok, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou desenhar a imagem deste objeto em relação ao espelho 2. Imagem do objeto em relação ao espelho 2. Como? Reta formando um ângulo de 90 graus. Vamos tentar aqui. Opa, ficou horrível, tá? Tá aqui, reta formando um ângulo de 90 graus, né? Bacana. Devo pegar a mesma distância, a imagenzinha ela vai estar mais ou menos aqui, galera. Mais ou menos aqui, ó, peraí, deixa eu ver, tal.
Então, acho que tá ok, né? Acho que tá mais ou menos, né, pessoal? O que vocês estão achando aí? Um detalhe, né? Que eu esqueci aqui, ó. Qual era o primeiro passo que eu não fiz aqui, ó? Corta, tal? Não, tá. Primeiro passo que eu não fiz. Nós temos que determinar a zona morta. Como é que a gente faz para determinar a zona morta? Você deve prolongar, tá? Deve prolongar aqui o espelho 1 e deve prolongar o espelho 2, ó. Prolongar o espelho 2. Quando você prolongar os dois espelhos, essa região formada aqui pelos prolongamentos é o que a gente chama de zona morta. Então tá aqui, ó, a zona morta daqueles dois espelhos. Zona morta, ok? Zona morta. Nós vamos desenhar a imagem até ela cair na zona morta. Quando cair na zona morta, aquela imagem não é capaz de gerar uma nova imagem. Game over para ela, estão lembrados? Pronto. Este aqui era o primeiro passo que eu pulei, né? Disfarça, tal, abafa o caso, não conta para ninguém, tá? Fica só entre a gente aí, viu, galera? Tal. Beleza. Segundo passo, desenhar a imagem. Desenhei, legal. O que eu vou fazer agora? Esta imagem aqui do espelho 1, ela vai funcionar como objeto, ó. Esta imagem aqui, ó, foi feita em relação ao espelho 1, né? Em relação ao espelho 1. Esta imagem agora ela vai servir de objeto para qual espelho? Para o espelho 2. Ela vai servir de objeto agora para o espelho 2. Vamos desenhar. Como é que a gente faz? Reta, formando ângulo de 90 graus. Vou fazer aqui para vocês, ó. Fazer aqui, tentar deixar o melhor possível, tá? Só que vocês vão ver que o melhor possível não é essas coisas todas não, viu? Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Mesma distância. A imagenzinha ela vai cair mais ou menos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Né? Deixa eu ver. Reta formando ângulo de 90 graus. Mesma distância. Essa imagem eu vou chamar de I1 linha. Perceba, ó, já desenhei o I1 linha. Essa imagem agora aqui ela não pode servir mais de objeto para o outro espelho. Por quê? Porque ela caiu na zona morta. Quando cai na zona morta, a gente encerra o desenho para ela. Ela vai cair ali, a gente vai contar, tá? A gente conta como uma imagem formada, mas ela não é capaz de gerar uma nova, porque ela caiu na zona morta, tá bom? Pronto. Essa imagem aqui no espelho 2, eu vou chamá-la de I2, tá aqui, ó, I2. E esta imagem agora, né, em relação ao espelho 2, ó, a imagem do objeto em relação ao espelho 2, ela vai servir agora como objeto para qual espelho? Para o espelho 1. Então, essa imagem que foi gerada em relação ao espelho 2, está aqui, vai servir agora de objeto para o espelho 1. Como é que a gente faz? Reta formando ângulo de 90 graus. Ó. Reta formando ângulo de 90 graus. Você vai pegar a mesma distância, tá? Vai pegar a mesma distância e você vai observar que a imagem ela vai cair bem aqui, ó, em cima da outra imagem, tá? Essa outra imagem eu vou chamar de I2', tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, o I1', e o I2', perceba que houve uma coincidência, uma imagem caiu sobre a outra, tá? Ela cai sobre a outra. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? O objeto, por exemplo, aqui neste ponto, né, a gente vai ter a formação de quantas imagens? 1, 2, 3. Aí você pode argumentar, não, mas espera aí, aqui a gente tem uma imagem sobre a outra, né? São 4 imagens. Galera, realmente a gente tem uma imagem sobre a outra. Mas o observador aqui ele não vai conseguir distinguir duas imagens. Ele vai visualizar uma imagem apenas, uma imagem em cima da outra, tá? Então nós vamos ter 1, 2, 3 imagens só. Essas duas imagens a gente vai contar com uma só, tá? Muito atento para este detalhe. Aquelas duas imagens que ficaram superpostas, nós vamos contar como uma imagem apenas, tá? Por quê? Porque este cara, ele não vai conseguir diferenciar, tá? Uma imagem da outra. Então a gente vai ter 1, 2, 3 imagens. A gente conta como 3 imagens, tá bom? Então muito atento a esse detalhe aí, tá, pessoal? Quando você tiver duas imagens, uma imagem superposta à outra, tá? A gente conta como uma só, tá bom? A gente vai contar como uma só. Então se esse cara aqui, ó, se o objeto levantar a mão direita, tá? Essa imagenzinha vai levantar aqui mão esquerda, tá? Se o objeto ó, levantou a mão esquerda, desculpa, se esse cara aqui levantou a mão esquerda, a imagem dele vai levantar aqui mão direita. Se esse cara levantou a mão direita, essa imagem levanta aqui mão esquerda, não é assim? Ó, objeto mão direita, imagem mão esquerda. Se esse cara levantar a mão esquerda, esse aqui vai levantar aqui mão direita, ó. Perfeito, tá? Perfeito, ó, né? Tranquilo, bem fácil e bem bacana, tá bom? Galera, aí você está se perguntando aí, poxa, quer dizer então que em todas as questões de associação de espelhos, quando tiver os espelhos formando um determinado ângulo, né? Dois espelhos formando um determinado ângulo, eu vou ter que ficar desenhando então para eu chegar à conclusão da quantidade de imagens que vai aparecer para a gente. Na realidade não, pessoal. Na realidade, você não vai precisar ficar desenhando o tempo inteiro para você achar o número de imagens que é formado, tá? Não precisa. Existe uma equação, não necessariamente, tá? Existe uma equação aí que a gente usa, que a gente pode usar, para a gente determinar o número de imagens que é formado quando a gente tem dois espelhos formando um determinado ângulo alfa, tá? A equação é essa daqui que eu vou colocar para vocês, ó. Vocês vão pegar aqui 360 graus,
tá? 360 graus sobre a alfinha, tá? Que é a alfinha? É o ângulo entre os espelhos, tá? Menos 1, ó, menos 1, tá bom? Então fica, ó, este N, que é o número de imagens, vou anotar aqui para vocês, tá? Então vamos colocar aqui, ó, N, número, ó, número, tá bom? De imagens, número de imagens, tá bom? Vamos colocar aqui geradas, tá certo? Número de imagens geradas. São as imagens que a gente na realidade vai conseguir visualizar, tá bom? Aquela imagem que cai em cima da outra a gente conta como uma só, não esqueça disso daí, tá bom? Este ângulo aqui, nós vamos chamá-lo de alfinha. O ângulo alfinha é o ângulo entre os dois espelhos, né? Na associação eles estão formando um determinado ângulo, tá? Ângulo, bota assim, ó, ângulo, tá aqui, tal, entre os espelhos associados, os espelhos, tá bom? Beleza, fácil, tranquilo, tá certo, pessoal? Olha só o detalhe aqui, como fica bem fácil se você substituir aqui em vez de ficar desenhando. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, N, né, igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Vamos aplicar então essa equação para aquele exemplo que eu dei para vocês. Olha aí como é que vai ver, como é que a gente vai ter. Vai ficar assim, ó, N igual a 360 graus. Quanto é que vale a alfinha, o ângulo entre os espelhos? O ângulo entre os espelhos vale 90 graus, então fica sobre 90 graus, tá? Menos 1. 360 sobre 90 vai dar quanto pra gente? 4. Menos 1, N é igual a 3 imagens, tá bom? 3 imagens. Pessoal, um detalhe importante aqui, ó, que eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês, ó, certo? Olha só aqui essa ideia que eu vou passar para vocês, ó, perceba, 3 imagenzinhas, né? Perceba aqui, vamos tentar achar a relação que existe entre o ângulo alfa e o resultado, tá? Este N aqui, ó, a quantidade de imagens. Pessoal, eu vou dividir 360 graus por alfa, por alfinha, né? Se o alfinha for um ângulo grande, este resultado, 360 graus por algo grande, vai dar um resultado que vai dar um resultado pequeno, tá? Então, se você dividir 360 graus por um ângulo grandão, este resultado ele vai ser pequeno. Se ele vai ser pequeno, o nosso número de imagens geradas vai ser o quê? Vai ser pequeno também, tá? Então, conclusão, se você pegar, né, um ângulo grande entre os espelhos, a gente vai ter poucas imagens sendo geradas, tá? Porque a divisão 360 graus sobre alfa vai dar um valor pequeno, tá bom? Em compensação, se você dividir 360 graus por alfinha, tá? Se essa alfinha for um valor pequeno, se for um ângulo pequeno, 360 graus dividido por algo pequeno, o resultado vai dar grandão, entendeu? O resultado vai dar grande, né? 360 graus por algo pequeno, o resultado vai dar grande. Automaticamente falando, a gente pode falar o quê? Que este número de imagens agora, quando a gente fizer essa divisão, vai dar um resultado que vai dar um resultado grande, tá? Então assim, para ângulos pequenos, a gente vai tendo aí várias imagens sendo formadas, 10, 12, 15, 1000, infinitas imagens, tá bom? É o que acontece, por exemplo, pessoal, quando você coloca dois ângulos associados da seguinte maneira. Se você colocar um espelho, dois ângulos é bom, dois espelhos, tá? Ai, meu Deus. Dois espelhos, né? Planos, um de frente para o outro. A gente fala que estes dois espelhos, o ângulo deles aí vale zero. Perceba que eles não estão formando um determinado ângulo, né? É zero o ângulo entre eles. E se você ficar aqui entre dois espelhos, o que é que você nota? Ó? Você vai ter a formação de uma imagem, você vai ter a formação de uma imagem atrás. Só que aquela imagem que está à sua frente, ela vai servir agora o quê? Como objeto para aquele espelho que está atrás de você, tá certo? Então, você tem dois espelhos, tá? Você está entre dois espelhos que estão formando o ângulo zero, tá? Então, você vai ficar de frente para o primeiro espelho, vai aparecer a primeira imagem. E vai ter uma imagem também sua, das suas costas, tá? Lá no segundo espelho, que está atrás de você. Aquela imagem que foi gerada à sua frente, ela vai funcionar agora como objeto para aquele espelho que está atrás de você. E aquela imagem que foi gerada no primeiro espelho, que está atrás de você, vai funcionar como objeto para o espelho da frente. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, sucessivas imagens. Depois aquela nova imagem vai servir de objeto para o espelho 1, a outra imagem vai servir de objeto para o espelho 2, e a gente vai tendo aí, ó, né, o que a gente vai falar, infinitas imagens, tá? Pessoal, só um detalhe, na prática, tá, a gente não tem infinitas imagens, a gente vai ter um número bem grandão de imagens, só que a gente não tem infinitas imagens, porque uma parte da energia, né, dessa luz, à medida que a gente vai tendo a reflexão, uma parte vai sendo absorvida aí pelo espelho, tá? Então a gente vai tendo imagens, várias imagens acontecendo, tá? Mas a gente vai tendo uma perda de energia, tá? Então a luz ela vai ficando mais fraca e chega um momento que acaba, a gente não vai ter infinitas. Na teoria sim, na teoria a gente pode falar que a gente tem infinitas imagens, tá bom? Mas a gente vê uma quantidade absurda. Por quê? Porque o ângulo entre os espelhos é um ângulo muito pequeno, é o zero, né? O ângulo entre os espelhos. Então a gente fala que a gente tem infinitas imagens,
tá certo? Infinitas imagens. Ângulo grande, quantidade pequena de imagens. Ângulo pequeno, a gente tem muitas imagens, tá? Se for zero, infinitas imagens, tá certo, pessoal? Bacana essa ideia, muito tranquilo isso daí, tá ok? Um detalhe, essa fórmula aqui ela é muito massa, né? A gente vai evitar a gente aqui de fazer alguns desenhos e tal, tudo, né? Mas tem um detalhe aqui importante naquela equaçãozinha, nessa fórmula que eu falei para vocês. Nem sempre, pessoal, essa equação você vai poder utilizar. Aí você fala, é mesmo que jogar assim um balde de água gelada em cima de vocês, né? Vocês estavam doidos, poxa, que legal, o cara falou ali uma fórmula, né? Que eu vou evitar aqui, não vou precisar desenhar para achar a quantidade de imagens e tal, posso usar a fórmula. Pois é, você pode usar, mas nem sempre, tá? Aí você fala, mas por quê que eu não vou poder usar sempre? A gente tem algumas restrições aí a essa fórmula, tá? Vamos analisar aqui uma coisa, ó. Se você pegar, por exemplo, o resultado da divisão 360 graus sobre alfa, certo? Se este resultado aqui, ó, dessa divisão 360 sobre alfa der um valor par, cara, fique tranquilo, tá? Pode fechar os olhos lá e continuar a fazer suas contas, você vai poder utilizar a fórmula tranquilamente. Então, se o resultado da divisão 300 sobre alfa der par, você pode usar a fórmula na maior tranquilidade. O objeto ele pode ficar aqui, ó, em qualquer local entre os espelhos, a fórmula vai fornecer para a gente a quantidade correta de imagens, tá? Então, se 360 sobre alfa deu par, legal. O objeto pode ficar em qualquer local entre os espelhos, a gente vai ter aqui, ó, a fórmula ela vai fornecer para a gente a quantidade de imagens de maneira correta. A gente pode confiar na equação, que ela vai fornecer bacana para você, tá bom? Agora, muito cuidado, pessoal. Se 360 graus sobre alfa, certo? For ímpar, tá? For, por acaso, se der ímpar, esse resultado dessa divisão aqui, ó, aí você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aí na hora. Você nem sempre vai poder utilizar a equação neste caso, tá? Se 360 graus sobre alfa der ímpar. Você só vai poder utilizar a equação se a questão disser que o objeto ele está sobre o plano bissetor. Plano bissetor. Essa palavra bissetor lembra o que para vocês? Lembra? Isso, bissetriz. Muito bom. Lembra bissetriz, né? Então, assim, a gente fala se der 360 graus sobre alfa der um resultado ímpar, você só vai poder utilizar a equação, né? Essa é a fórmula aqui, ó, essa equação, se a questão disser que o objeto está em cima da bissetriz do ângulo formado entre os espelhos, tá bom? Por exemplo, ó, tá aqui o espelho 1, tá aqui o espelho 2. Você vai fazer a divisão, certo? Deu um valor ímpar? Deu, né? Um detalhe, a bissetriz é aquela retinha que divide o ângulo ao meio, né? Então lembrar isso daí, bissetriz, lá na geometria, é aquela reta que vai dividir o ângulo ao meio, tá certo? Para você identificar lá na hora, tá? Então assim, resultado deu ímpar, você só vai poder utilizar a equação se o objeto estiver em cima dessa bissetriz, que é aquela retinha que vai dividir o ângulo ao meio, né? Então assim, fez as contas, deu ímpar, legal. Você só pode usar a fórmula se a questão disser que o objeto está em cima desse pontilhado vermelho aqui, ó, tá? Em qualquer ponto, aí você pode usar a equação, que a equação ela vai fornecer ali, se tiver em cima destes pontos aqui vermelhos, né, da nossa bissetriz, do nosso plano bissetor, a gente fala que a equação ela vai fornecer para a gente a quantidade correta de imagens, tá bom? Então vamos repetir isso daí para isso ficar bem claro aí, certo, na sua cabeça. Olha só, 360 graus sobre alfa deu par, fique tranquilo. A fórmula vai ser sempre válida, você pode utilizá-la à vontade, se a divisão der par. O objeto ele pode ficar em qualquer local entre os espelhos, a equação ela está garantida, tá? Você pode usar, ela vai te fornecer a quantidade correta de número de imagens, tá bom? Agora, se o resultado der ímpar, pessoal, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Opa, peraí, vamos aqui com calma. Aí você tem que observar se no enunciado da questão, ele fala, né, se o objeto está em cima do plano bissetor, em cima da bissetriz, do ângulo ou não. Então, assim, se a questão disser que o objeto está em cima do plano bissetor, né, se o resultado da divisão der ímpar, ótimo, você pode usar a equação à vontade. Aí eu sei o que você está se perguntando agora. Ei, peraí, mas se o resultado der ímpar e o objeto estiver fora do plano bissetor, estiver, por exemplo, neste ponto bem aqui fora, e aí, como é que eu faço? Você não deve utilizar essa equação aqui, ó, não deve, tá? Porque se você utilizar, pode ser que você ache um resultado que não condizente com o que vai acontecer aqui, ó, na formação das imagens. Então, por exemplo, você não deve confiar na fórmula, tá, pessoal, se o objeto estiver fora do plano bissetor. Aí você pergunta assim, mas como é que eu faço para saber a quantidade nesse caso? Aí você vai ter que apelar para o desenho. Você vai ter que fazer os desenhozinhos para você poder conseguir aí determinar a quantidade de imagens que vai ser formada, tá? Então, deu par, legal, usa à vontade. Deu ímpar, cuidado, só pode usar se estiver em cima do plano bissetor. A bissetriz divide o ângulo ao meio, bacana, tá? Se deu ímpar, se der ímpar, né?
e o objeto estiver fora do plano bissetor, você tem que desenhar ali as imagens. Tem que desenhar, pessoal. Tem que tomar esse cuidado aí, certo? Para você poder fazer o desenho e ficar bacana, tá bom? Só um detalhe aqui, ó, nessa questão que a gente fez aqui, neste exemplo que eu fiz, será que o objeto ele pode ficar em qualquer local aqui, ó, entre os espelhos? Aí a equação ela é válida? O que você acha? E aí, deu ímpar ou deu par? Hein? Ímpar ou par? Como? Ímpar, né? Aqui, ó. Galera, pelo amor de Deus, não caia nesse truque, tá, pessoal? Eu tô chamando a atenção de vocês porque a galera fica viajando. Não é o resultado, não é o N, cara. É a divisão, ó, 360 graus sobre alfa. Pelo amor de Deus, não deu ímpar, deu par. Tá aqui, ó. A divisão, 360 graus sobre 90 graus, deu 4, ó. 4 é par. Se é par, o objeto ele pode ficar em qualquer local, a gente vai ter a formação de quantas imagens? 3 imagens aparecendo para a gente, tá? Não é o resultado N, é a divisão, 360 graus sobre o ângulo. Aí você tem que analisar a divisão e não o valor de N. Cuidado com isso aí, essa pergunta eu fiz de propósito para ver se você caía, tá? Alguns caíram, outros não, tá bom, pessoal? Então continue acompanhando aí nosso curso de óptica geométrica. Vamos lá então, vamos estudar, vamos lá.